Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vou gravar esse EAD e é um resumozinho da nossa última aula na escola bíblica. Eu entrei em contato com vocês, algumas pessoas sinalizaram como positivo aí para que eu pudesse fazer esse EAD. E é especial para você que não veio, não pôde estar. Tivemos um domingo um pouquinho chuvoso, domingo passado, essa frente fria aí que está aliviando só agora. E aí aproveitar agora essa tardezinha de domingo para fazer esse EAD, já que hoje não tivemos EBD. E é importante, você que viu a última aula, né, você pode rever através desse EAD. E você que não pôde estar com a gente por algum motivo, acompanhe a aula, se inteira do assunto, porque no próximo domingo vamos ter a parte B desse tema, o que aconteceu comigo. Trabalhamos ali a carta, estamos trabalhando a carta em Romanos capítulo 5, capítulo 6, obviamente fazendo um apanhado do Antigo Testamento também, que é importante para a gente entender esses dois capítulos, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui, o Diácono Felipe passou para mim hoje. Nós vamos estar iniciando a revistinha chegou, e de Pregai. Quero aqui parabenizar o irmão Demétrio por esse tema. Ele foi comprar a revista e buscou um tema que se adequasse à visão da igreja. Já dei uma olhada aqui na revista de maneira geral. Para a gente atende perfeitamente, porque é justamente isso que a gente precisa trabalhar esse ano nos PGMs, que é justamente a mudança de chave. Mudança de chave. Então, essa revista aqui vai atender a gente de uma maneira perfeita. Quando é que a gente começa, Alexandre? Então, próximo domingo eu vou trazer a parte B dessa aula e, sem ser o próximo domingo, o outro, provavelmente já vai estar iniciando essa revista aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui para a nossa aula, o nosso resumão aqui do que nós conversamos no domingo passado. O tema é o que aconteceu comigo. E esse o que aconteceu comigo, eu fiz essa pergunta na sala de aula e o pessoal ficou, né, cogitando várias coisas. Só que, na verdade, esse o que aconteceu comigo é em relação à salvação. Nesse processo de salvação que acontece na minha vida, quando eu me arrependo, sou transformado em uma nova criatura, as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou ali regenerado, eu sou justificado. O que acontece comigo? Qual é a minha diferença? Qual é a diferença que existe entre um cristão e um ímpio? Alguém que não serve a Deus, alguém que não nasceu de novo. Então, esse tipo de dúvida, apesar de parecer talvez muito simples a resposta, algumas vezes não é tão simples assim, dependendo de como é feita a pergunta. Então, eu tive essa primeira experiência em trazer Romanos 5 e 6 no Retiro da Juventude. Eu trouxe o capítulo 5, tipo numa EBD, e aí à noite eu trouxe o capítulo 6 no estilo pregação. E aí eu percebi que teve um impacto, um efeito muito positivo, porque esclareceu muitas coisas. E aí resolvi trazer para a EBD, nesse momento de ausência da revista, e eu tive comentários positivos em relação a essa aula. E não é à toa que eu estou gravando esse EAD aqui, logicamente, para que você possa também estar no próximo domingo para a gente concluir esse assunto, tá bom? Então vamos aqui começar o nosso resumo, o que aconteceu comigo. Só que antes de descobrir o que aconteceu com a gente, deixa eu apertar aqui. O que aconteceu com a gente, eu preciso voltar lá no Jardim do Éden. Então, pessoal, não tem como nós explicarmos o processo de salvação sem entender a origem disso tudo. Já disse o teólogo, é uma frase que eu gosto bastante, quando ele fala assim: Deus fez a Terra, o planeta Terra, para ser o palco da redenção. Eu achei essa frase interessante e ela tem um fundamento teológico, porque quando nós lemos as Escrituras, fica claro entender que o projeto, esse plano de salvação, ele acontece antes da criação da Terra, ele já está estabelecido antes da criação da Terra. Vai dizer o teólogo também, que antes de Deus dizer haja luz, Deus já tinha dito haja cruz. Então são frases teológicas que se você vê as cartas de Paulo, você vai ver que existe uma conexão muito grande com isso aí.
Então, sem entrar nos famosos bracinhos do rio, que foi muito que o pastor Mauro mencionou hoje na pregação, e o que seriam bracinhos do rio? Seriam assuntos paralelos, assuntos que são curiosidades, as pessoas debatem, são até assuntos de debate na rádio e longos debates, só que, todavia, para o assunto que nós queremos trabalhar aqui, entendendo o que aconteceu comigo, aí eu botei até um outro tema aqui que eu tinha trocado, quando me converti, o que aconteceu comigo quando me converti, essas informações, elas não são tão relevantes. Por exemplo, Deus sabia ou não sabia que Adão ia errar? Se Deus sabia, por que que permitiu? Então é um tipo de pergunta clássica que as pessoas fazem, e as pessoas perdem muito tempo discutindo isso aí. Só que, na verdade, independente se Deus permitiu, como é que foi, como é que aconteceu e deixou de acontecer, aconteceu. E aí, o que que isso que acontece lá no Éden impacta na minha vida hoje? Muita coisa. Então, antes de eu entender o que aconteceu comigo quando eu me converti, eu preciso entender o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, voltando um pouquinho lá em Adão e Eva, falando de uma maneira bem resumida, você vê ali que Deus faz o homem, logo em seguida faz a mulher, da costela que ele retira de Adão. Os dois ali estão trabalhando, cuidando da terra e tudo mais. Eles recebem uma ordem. A ordem é que de todas as árvores do jardim eles poderiam se alimentar. Todavia, entretanto, existia uma árvore no meio do jardim que não poderia ser consumida, o fruto daquela árvore. Porque a partir do momento que eles consumissem o fruto daquela árvore, eles iriam morrer. E eles iriam saber o bem e o mal. Aí, gente, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva eles permaneceram no Éden antes da queda. Existem algumas teorias para isso. Eu só vou te dizer que, segundo essas linhas de interpretação, são muitos e muitos e muitos anos. Porque a tentação que primeiramente a Eva ela cai, porque a serpente ela vai diretamente na Eva, né, tentar a Eva. A gente não sabe onde Adão estava nesse momento. Mas a serpente, ela convence Eva de que, na verdade, é uma mentira, uma falácia. Essa questão de que, a partir do momento que eles comerem da árvore, eles vão morrer e tudo mais. Isso é uma falácia. Na verdade, Deus ele não quer que eu seja igual a ele, sabendo o bem e o mal. É uma questão tipo de egoísmo da parte de Deus. E a serpente, ela instiga esse desejo, essa cobiça no coração de Eva de comer daquela árvore, porque eles seriam igual a Deus fazendo isso. Só que Eva não sabia que ao comer daquela árvore, e Adão também, eles de certa forma estariam declarando independência em relação a Deus. Porque eles não sabiam que estavam nus, eles não tinham conhecimento das coisas, mas a partir do momento que comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a entender as coisas, a conhecer o bem e a conhecer o mal. E aí, quando eles comem da árvore, você já conhece a história, Deus procura pelos dois, não encontra, eles estão escondidos e dizem que estão escondidos porque estavam nus e tudo mais, enfim. A morte entra na humanidade. A partir daquele momento, Adão passa a morrer. A morte alcança Adão. Ou seja, Adão, que tinha uma vida plena, abundante, Adão agora está sujeito à morte. Por quê? Porque eles comem do fruto que não poderia ser comido. Deus disse que eles iriam morrer a partir do momento que comessem daquela árvore. Então, pessoal, o pecado, que é, na verdade, errar o alvo, a palavra pecado, né, quer dizer errar o alvo. Esse primeiro pecado cometido por Adão é chamado de o pecado original, é a raiz do pecado, conhecido pela teologia. Ali é o início de tudo. A partir desse momento, essa transgressão de Adão, esse pecado de Adão, ele entra na humanidade e todo mundo que passa a nascer a partir daí, Adão, Caim e por aí vai, nascem com a semente pecaminosa, se eu posso dizer assim, de Adão. Então, as pessoas quando nascem depois de Adão, elas nascem sob a condenação de Adão. Então a morte passa a todos os homens. O pecado entra através de Adão
E a morte passa a todos os homens. Pelo fato da morte passar a todos os homens, por isso os homens pecam. Todos pecaram. Então, primeiramente, eu preciso entender o seguinte, que a questão do pecado, antes de ser uma questão de fazer, é uma questão de ser. Vou repetir. Antes de ser uma questão de fazer, é uma questão de ser. Eu nasci em pecado. Por que eu nasci em pecado? Porque eu nasci descendente de Adão. Todo ser humano que nasce, nasce descendente de Adão. Adão, ele é uma figura daquele que haveria de vir. Por isso é que os teólogos entendem que tudo já estava, de certa forma, determinado, estabelecido por Deus que iria acontecer na questão do Éden, nessa questão aí da queda do Éden. Deus, de certa forma, quando eu falo determinado, não é o fato de que Deus estabeleceu e isentou Adão da sua livre escolha. Na verdade, pela onisciência de Deus, Deus entende, Deus sabe todos os seus passos. Desculpa, gente. Deus sabe todos os seus passos. Tá? Então não quero nem entrar nessa linha teológica aí de eleição, de Deus conhecer, determinar o futuro ou o livre-arbítrio, porque isso aí é bracinho de rio, tá bom? Então não quero entrar nesse mérito, porque bracinho de rio são discussões teológicas que não vão levar a gente a lugares tão relevantes, tá bom? Então voltemos aqui para Adão. Então a gente precisa entender que através de Adão todo mundo nasce no pecado, que é uma questão de ser, não puramente uma questão de fazer. Então é isso que a pessoa do mundo ela não entende. Ela não entende que ela já nasce numa condição de condenação. Ela não precisa fazer nada para ser condenada. Na verdade, ela já está condenada. Já está. Logicamente, as criancinhas das tais é o reino dos céus. Mas a semente pecaminosa já está ali. E quando essa criança vai chegando à idade da razão, do entendimento, ela vai cometer o quê? Pecados. Por quê? Porque ela é descendente de Adão. Certo? Então, pessoal, basicamente, é esse iniciozinho aqui que a gente precisa entender. O pecado entra na humanidade através de Adão. Tá bom? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Entra através de Adão. E passa a todos os homens. Assim, agora a gente pode começar a leitura aí de Romanos, a partir do capítulo 5, verso 12, que já dá para a gente poder ter alguma compreensão em relação a esses textos. Então eu começo com Romanos capítulo 5, verso 12, que ele vai dizer assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, esse versículo 12, ele vem para fundamentar o que nesses 13 minutos de áudio aqui eu já falei para você. Por onde entrou o pecado no mundo, o pecado entra por Adão, tá bom? Beleza, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, pessoal, entra um ingrediente novo aí na nossa conversa, que além de estarmos falando em relação ao pecado, nós vamos falar agora em relação à lei. Então, a lei é um ingrediente novo aqui que a gente precisa entender qual é a função da lei. Vamos lá, vamos recapitular aqui a lei. São 613 mandamentos, não são apenas 10, mas são 613 mandamentos que compõem ali o livro de Levítico, que Moisés recebe no Monte Sinai. Essas 613 regras que compõem a lei de Moisés, ela tem um propósito. Obviamente, o povo judeu até hoje entende que a salvação ela vem pela observância da lei, pela prática da lei. Só que, através de Paulo, nós aprendemos que ninguém será salvo pela prática, pela observância da lei. Por quê? Porque a lei está enferma.
ela não tem capacidade de salvar você. Por que ela não tem capacidade de salvar você? Porque em Pedro vai dizer que se você errar uma vez só, você está culpado de toda a lei. Então, por si só, já é um sistema criado para que você não alcance salvação. Me diz se alguém tem a capacidade de conseguir cumprir as 613 ordenanças da lei. Não tem como, gente, não tem como. Então você vê que já é uma engrenagem montada para que o ser humano ele não consiga alcançar a salvação por aquilo ali. E aí vem a pergunta, Alexandre, se a lei ela não serve para salvar, para que ela serve? Eu leio em Romanos que a lei ela é boa, mas está enferma. Enferma porque não consegue salvar, todavia ela é boa. Ela é boa porque, além de nos prevenir de tantas coisas, porque a lei ela vai tratar da questão civil, da questão moral, ela vai tratar de diversas coisas, cerimonial, tem a questão da alimentação, tem a questão da saúde. Não é à toa que Moisés é reconhecido como o primeiro sanitarista. Então você vê que a lei de Moisés ela tem questões sanitárias importantíssimas para aquela época, que refletem até no dia de hoje. Entendem? Agora, qual é a função da lei? Então, antes de entender isso, eu tenho que entender o seguinte. Olha só o verso 13. Porque até a lei... O que quer dizer até a lei? De Adão até o Monte Sinai. Estava o pecado no mundo. Então o que eu entendo aí? Desde do erro de Adão, da queda de Adão, até o Monte Sinai com Moisés, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Você vai entender agora a função da lei. Eu vou atravessar um sinal vermelho. Por exemplo, nos Estados Unidos, é um país muito mais desenvolvido que o nosso. Se você observar lá as leis nos Estados Unidos, são menos leis do que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito com princípios. Então, existe um princípio geral que norteia. Aqui no Brasil, devido, infelizmente, a ser um país subdesenvolvido, é necessário ter regra para tudo. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não sei se isso é em todos os estados, porque cada estado tem a sua lei para determinadas coisas. Então, o que é aplicado em alguns desses estados, não sei se é em todos. O sinal vermelho, por exemplo. Lá, se você estiver diante de um sinal vermelho, você não tem a obrigação de ficar parado no sinal, esperando o sinal abrir. Você vai parar no sinal vermelho, vai olhar, logicamente, um sinal de pedestre. Não tem nenhum pedestre para atravessar, você ultrapassa, você avança o sinal vermelho. Porque não há o menor sentido ficar parado no sinal vermelho que não tem ninguém para atravessar, gente. Não tem a menor lógica, não é sinal de trânsito, eu não tenho que esperar um cruzamento. Então, você vê ali que existe uma análise da pessoa se ela vai passar o sinal vermelho ou não. Beleza? Agora, pessoal, todavia, entretanto, aqui no Brasil é complicado trabalharmos com esse tipo de princípio, porque muitos não vão saber lidar com esse princípio e vão avançar o sinal mesmo com um pedestre ali e tudo mais, e é uma liberdade talvez que preocupam as autoridades. E aí regras são criadas, mais regras são criadas, e aí é criado até o quê? Um pardal eletrônico, né? Colocado no sinal. Qual é o propósito do pardal eletrônico? Multar você a partir do momento que você avança o sinal vermelho. Avança o sinal vermelho. É para que não tem o princípio de você observar ou não. E aí coloca um pardal lá. Aí eu te pergunto, se você avança o sinal vermelho, vamos lá, de uma forma imprudente, tendo alguém para atravessar, você avança de forma imprudente, não tem o pardal e não tem um guarda de trânsito ali, você vai ser punido? Não, né? Não tem ninguém para te punir. Apesar de ter a regra lá, tal, mas ninguém vai te punir.
Mas o pardal, a partir do momento que tem o pardal, você vai ser fotografado. E aquele erro que você cometeu no sinal de trânsito, ele vai ser o quê? Iluminado. Então o pardal ele serve para mostrar que naquele momento uma pessoa cometeu uma infração, e se ela cometeu uma infração de trânsito, ela merece ser punida com uma multa na respectiva proporcionalidade em relação àquela infração. É basicamente isso que acontece em relação ao pecado e à lei de Moisés. Até a lei nós tínhamos pecado. Todavia, entretanto, nós não tínhamos uma regra para iluminar esse pecado e revelar o pecador, o transgressor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que só existe transgressão a partir do momento que existe o quê? A lei. A lei revela o transgressor. E aí, eu já consigo concluir qual é a principal função da lei de Moisés. A principal função da lei de Moisés é revelar o transgressor. Então eu tenho essa pessoa que comete pecados desde Adão até a lei, mas a partir do momento que eu tenho a lei iluminando, mostrando, revelando que esse pecador é um transgressor, por quê? Porque existe agora uma lei. Então eu estou iluminando, eu estou mostrando esse transgressor. O apóstolo Paulo fala que enquanto não havia lei, aliás, quando chegou a lei, o meu pecado reviveu e eu morri. Quando a lei chegou, o meu pecado reviveu e eu morri. Então, o ser humano, ele consegue ter o pleno entendimento de que ele está condenado, que ele não está fazendo a vontade de Deus, que ele realmente transgrediu a partir do momento que a lei de Moisés chega. Por isso é que a Bíblia vai dizer que a lei de Moisés é um aio, é um condutor. Não tem quando o rei ele é criança e ele precisa de tutores que vão conduzir esse rei até a idade adulta, para ele não fazer besteira, e vão estar ali conversando com esse rei, ajudando esse rei jovem, até ele alcançar uma idade que ele consiga reinar. A lei ela tem essa função de ser um tutor. Ela conduz a humanidade até onde? Até Cristo. Só que o ser humano ele só consegue entender a salvação, a cura que Deus traz em Jesus, a restauração que Deus traz em Jesus, a partir do momento que ele tem, por intermédio da lei, o seu pecado revelado. Então o apóstolo Paulo vai dizer, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Verso 13, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então você já viu aqui que a Bíblia faz uma comparação entre transgressões. A transgressão de Adão teve um peso muito grande. Agora, a Bíblia está dizendo, no entanto, a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, né, à semelhança da transgressão de Adão. Porque pode gerar, e com certeza gera uma injustiça. Quando eu falo gera uma injustiça, gera um sentimento de injustiça. Qual é o sentimento de injustiça? Poxa, se eu tivesse lá, não teria cometido esse pecado. Adão conversava com Deus na viração do dia. Adão tinha tudo do bom e do melhor. Adão não precisava arrancar da terra o seu alimento com o suor do seu rosto. Não, ele tinha uma vida tranquila. Se eu tivesse lá, não tinha cometido, mas ele que erra e eu que pago o preço. O apóstolo Paulo está dizendo, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança. Eu não cometi o que ele fez. Tudo bem, eu posso ter errado. Mas eu não fiz o que ele fez. Então aí já poderia entrar num bracinho de rio aí, para a gente trabalhar graduação, né? Gravidade de pecado. Mas eu não vou entrar nisso, porque isso é bracinho de rio, não vem ao caso. Mas é importante saber o seguinte,
que o apóstolo Paulo está falando assim justamente para começar já a tratar essa questão do sentimento, porque ele está começando a dizer que o pecado entrou no mundo por uma pessoa. E automaticamente, quando eu escuto isso, eu posso dizer, e eu com isso, não fui eu que errei, entende? Só que Deus sabe que, independente de quem estivesse lá, seja eu, seja você, nós teríamos cometido o mesmo erro de Adão. Mesmo erro de Adão. É fato. É fato. Vamos lá, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O dom gratuito de Deus, a salvação de Deus, ela não é igual à ofensa. Se por um homem entrou o pecado no mundo, o dom gratuito é muito maior. E aí Paulo vai dizer, ó, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia, glória a Deus. Então, parece que já no verso 15, o Senhor já começa a resolver essa questão da aparente injustiça. De você pensar, se eu tivesse lá não tinha errado, olha só, todo mundo condenado por causa de Adão, olha que coisa errada esse negócio. Mas Deus faz assim, colocando todo mundo no mesmo nível de Adão, para que o Senhor pudesse usar de misericórdia para com todos igualmente. Então, se por um homem entra o pecado no mundo, por outro homem o pecado sai, aleluia. Para que Deus, de maneira uniforme, possa agir com graça sobre todos, com todos. Glória a Deus. E aí vai dizer o verso 16, mais uma vez parafraseando, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então ele vai dizer, uma pessoa errou, e aí isso passou para todo mundo. Agora eu tenho muitas pessoas pecando, mas uma pessoa age de misericórdia para com todos, age com graça para com todos. É isso que Paulo explica. Verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. É Paulo explicando e reexplicando o que ele está falando. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Pastor Alexandre, o que é justificação? É o processo no qual nós somos justos, estamos justos diante de Deus, ou justificados diante de Deus. A partir do momento que o pecado entra na humanidade através de Adão, nós entramos numa condição de inimizade em relação a Deus. Nós, pelo fato de não conseguirmos obedecer à lei de Moisés, lembrando que de Adão até o Monte Sinai não tinha lei, mas o pecado estava lá. Mas a partir do momento que vem a lei, o meu pecado ele aparece, ele revive e eu descubro que estou morto. Porque aquele que errar um item da lei, só um ponto da lei, será culpado de todos. E aí, quando Jesus ele me salva, eu me arrependo dos meus pecados e eu entro no processo de novo nascimento, acontecem duas coisas básicas comigo. A primeira delas é a regeneração. Eu sou regenerado. Porque o homem na queda, no Éden, tudo sofreu com a queda do homem. O homem, a natureza, os animais. Não é à toa que em Romanos capítulo 1 vai dizer que tudo isso está aguardando com expectativa, né?
a manifestação dos filhos de Deus, né? Porque é quando tudo será restaurado. Então, gente, após a regeneração, que é o processo onde eu sou transformado em uma nova criatura, aonde eu sou desligado de Adão e ligado em Cristo. Vou repetir: desligado de Adão e ligado em Cristo. Após isso, eu sou declarado justo diante de Deus. Então, esse justo tem a ver com justiça, com justificação. Eu estou justificado do pecado que eu cometi. Eu estou justificado dessa herança pecaminosa que eu recebi. Por quê? Porque Jesus, quando ele paga essa dívida na cruz, ele leva todos os pecados da humanidade com ele. Ele paga essa dívida da humanidade. Paga essa dívida. É onde se cumpre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da onde vem esse perecer? Vem da condenação imposta pela lei de Moisés. Vem pelo fato de eu não conseguir cumprir a lei. Mesmo Deus sabendo que eu não iria conseguir cumprir essa lei. Mas essa lei tem um propósito: acabar com a minha arrogância, acabar com a minha prepotência, acabar com todos os meus esforços de tentar alcançar a salvação pelas minhas forças. Porque na verdade não é o que eu faço, mas é o que ele fez por mim. O que eu faço, na verdade, reflete se eu realmente acredito nele ou não. Porque aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então, gente, passamos por esse processo de justificação. Podemos dizer que somos justos. E essa justiça não vem de nós, ela vem do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. E aí temos o verso 19, que vai dizer: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É o apóstolo Paulo parafraseando o tempo todo esse mesmo assunto. E aí veio o 20. O 20 é importante, porque o 20 vai trazer uma coisa nova para a gente. O verso 20 diz assim: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que esse texto diz para nós? A partir do momento que a lei veio, ela revela o pecado e revela o pecador. Todavia, entretanto, não há pecado que a graça de Deus não cubra. Vou repetir: não há pecado que a graça de Deus não cubra. Se o pecado foi revelado, se o pecado abundou, a graça superabunda. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A graça superabunda. Não há erro, não há falha, não há pecador que não tenha condição de se arrepender e ser coberto pela graça de Deus. Não há, não há. É isso que esse texto está dizendo para você e para mim. Por isso não desanimemos nunca de anunciar o Evangelho, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, gente, Romanos 5 vai até o verso 21. Basicamente, é uma introdução para a gente poder entender o que aconteceu com a gente. Eu entrei muito pouco ainda no processo de salvação de uma forma mais prática no que acontece com a gente.
todo esse capítulo 5, do verso 12 ao 21. Capítulo 5, do 12 ao 21, na verdade, é uma introdução para a gente entender esse mecanismo que faz com que o ser humano, como é que ele alcance a salvação em Cristo Jesus. É preciso entender que o pecado entra na humanidade, o pecado passa a todos os homens, eles pelo fato de nascerem em pecado, né, com a semente do pecado, eles cometem pecados, pelo fato de serem descendentes de Adão, de certa forma já estariam condenados, tá bom? E aí nós vemos a lei de Moisés com um propósito não salvífico, mas um propósito de revelar a transgressão. Eu comparei em sala de aula que a lei de Moisés é similar a uma camisa de força que Deus coloca na humanidade, né? Eu coloco aquela camisa de força e eu fico tentando sair da camisa e não consigo. Então a lei de Moisés, ela de certa forma fala assim: e aí, quer ser salvo? Obedece aí os mandamentos. E aí o ser humano não consegue obedecer os mandamentos de maneira perfeita. E por isso ele nunca vai conseguir ser salvo pela lei. E na verdade a lei ela só revela a nossa insuficiência, ela revela a nossa transgressão, ela revela a nossa incapacidade, ela revela o quão fraco nós somos, ela revela que nós sem Jesus estamos perdidos, porque nós nunca vamos conseguir atingir o padrão de Deus. A nossa justiça humana é considerada um trapo imundo. O trapo imundo era o absorvente que as mulheres usavam no passado, era um pano que ficava cheio de sangue. Então, a lei ela tem toda essa função e nós precisamos entender isso. Por isso é que eu digo que na hora do evangelismo, a gente jamais pode já chegar para a pessoa que não conhece a Jesus, apresentando já a graça de Deus, a salvação em Jesus. Por quê? Porque primeiro ela precisa reconhecer que ela é insuficiente. Primeiro ela precisa reconhecer que ela não tem condições por ela própria de alcançar a Deus. A partir do momento que ela tem esse entendimento, e essa é a função da lei, aí sim eu apresento a Jesus. Porque a lei mostra a minha insuficiência. E aí é aquela frase que Paulo fala, se não me engano, em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, é Paulo reconhecendo a sua insuficiência, sabe? Então, é muito importante entender esse mecanismo inicial, pecado, lei, graça, para depois entrarmos em Romanos capítulo 6. Porque aí em Romanos capítulo 6 eu vou entender realmente a diferença de uma pessoa que não conhece a Deus e uma pessoa que conhece a Deus. Porque se eu fizer a pergunta para você agora, qual é a diferença de uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece? Se eu perguntar para você, a pessoa que conhece a Deus comete pecado? Você vai dizer, provavelmente sim. A pessoa que não conhece a Deus comete pecado? Você vai dizer, provavelmente sim. E aí eu vou te perguntar qual é a diferença. Então, muitos crentes não vão saber responder a diferença. Só que existe muita diferença. Nós às vezes enchemos a boca, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho uma dificuldade, um pouquinho, com essa palavra, nós somos pecadores. Você vai entender porque eu tenho dificuldade com essa palavra. Nós somos pecadores. Parece que o antônimo de pecadores é sem pecado. Não é. Não é. Quando eu escuto a palavra pecadores, eu entendo que é alguém na prática do pecado. O pecado na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, não é prática. É acidente de percurso. É acidente de percurso. Então eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Nós somos pecadores. A Bíblia diz em 1 João que quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Sim, sim. Agora, pecadores, para mim, é alguém que vive a prática do pecado. É o entendimento teológico que eu tenho. Talvez seja um entendimento teológico diferente. Certo?
mas eu tenho minhas ressalvas quando eu falo essa palavra. Porque eu preciso fazer diferença. Porque quando o ímpio escuta que eu, cristão, sou pecador, nós somos pecadores, o ímpio vai olhar assim, eu também sou. Eu também sou. Mas qual é a diferença? Existe diferença? Claro que existe. O ímpio vive na prática do pecado. Na mesma carta em 1 João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Então nós não vivemos na prática do pecado. Todavia, ainda cometemos pecados. Então eu tenho uma ressalva em relação a essa palavra, somos pecadores, pelo fato da distinção que tem que ser feita entre alguém que não conhece a Jesus e alguém que conhece a Jesus. Porque alguém que não conhece a Jesus é escravo do pecado. E alguém que conhece a Jesus não é escravo do pecado. Existe uma diferença colossal. Colossal. E aí, é preocupante saber que muitas pessoas, talvez dentro da igreja, que se consideram crentes, que têm carteirinha de membro, que participam das atividades da igreja, talvez ainda sejam escravas do pecado. Então é uma preocupação muito grande que nós temos que ter com isso. Alexandre, qual é a diferença? Me explica aí na prática. Escravo do pecado e não escravo do pecado. E me explica a diferença. Me explica a diferença. Então, pessoal, fica para uma próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar isso para você através de Romanos capítulo 6. A partir do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar essa diferença, o que acontece com a gente a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. E ele vai usar uma palavra diferente chamada corpo do pecado. Tu sabe o que é isso? Corpo do pecado? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar sobre isso. Aí a gente já vai entrar mais na prática do que aconteceu com a gente quando nós nos convertemos. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido essa aula. Pode ficar tranquilo que se você está com alguma dúvida, no próximo domingo a gente vai conversar. E eu pretendo esclarecer no tempo que tivermos lá todas as suas dúvidas e concluir esse assunto. Logicamente, concluir, não esgotar, porque se entrarmos em partes de versículos aí, dá pano para manga, muita conversa, mas eu, pelo menos de maneira geral, concluí esse assunto aí. Tá bom, gente? Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida. Qualquer coisa, pode me chamar no Zap, pode conversar comigo, tá? Tô aqui para poder te ajudar, a gente pode bater um papo, trocar uma ideia, tudo em prol aí de crescermos na graça e no conhecimento. Valeu? Um abraço grande aí.